Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação para a turma de Matemática Computacional. Na aula de hoje, vamos continuar fazendo nossa revisão para a segunda prova. Vamos para o enunciado. O professor de Introdução à Programação deseja fazer uma análise do desempenho dos seus alunos ao final da disciplina. Para isso, ele organizou um arquivo chamado alunos.dat, que reflete os campos da estrutura aluno descrita abaixo. O código deverá ler os dados do arquivo, armazenar os dados em um vetor de aluno e imprimir o relatório com as seguintes informações: porcentagem de aprovados e reprovados, considerando que se a nota for maior ou igual a 5, o aluno está aprovado, se não, ele está reprovado. Além disso, eu também vou querer a média da população, isso tudo em relação à população, né? Vou querer a média, a mediana e o desvio padrão das notas, ok? Aqui embaixo, a gente colocou a estrutura aluno, que vai ter que ser representada lá no código, utilizando o struct. E aí tem alguns pontos de consideração, certo? Essa é a questão. Essa questão ela não sugere nenhuma estrutura de funções, certo? Então você pode fazer tudo na main se você quiser, eu não aconselho, porque vai ficar bagunçado, né? E a resolução que eu vou mostrar para vocês que eu fiz foi toda com funções auxiliares, certo? Algumas considerações. Considere que uma turma possui no máximo 50 alunos, então a gente precisa dessa informação para criar o nosso vetor de alunos, certo? Número 2, é proibido o uso de variáveis globais, certo? Isso aqui é padrão nas provas vocês não vão poder usar variável global, justamente para a gente exercitar a parte de passagem de parâmetro, né? Quando é que a gente faz por valor, quando é que a gente faz por referência, isso aqui é super importante saber, né? Ponto número 3. É proibido usar bibliotecas que possuam funções prontas para ordenar vetor e calcular o desvio padrão, certo? Se vocês usarem na questão, não tem graça, né? A gente não vai conseguir exercitar todos os conceitos que a gente quer, que eu tenho como objetivo que vocês exercitem, certo? Com exceção, né, de duas funções, certo? Eu vou abrir uma exceção para utilizar duas funções dessa biblioteca aqui, ó, math.h, que tem várias funções matemáticas, mas a gente só vai poder usar sqrt, que é squared root, que é a raiz quadrada, e o pow, que é o power, né, que é a potência, que a gente vai utilizar essas duas funções para o cálculo do desvio padrão, certo? E também isso aqui sempre tem nas provas, né? O aluno pode escolher entre manipulação de arquivos binários ou texto. Ok. Vamos falar um pouquinho de como a gente vai resolver o desvio padrão, né? Coloquei aqui a fórmula do desvio padrão, caso vocês não lembrem. E é o desvio padrão populacional, certo? Porque o desvio padrão amostral é n-1 aqui no denominador, né? Esse aqui é o desvio padrão populacional, que é a raiz quadrada do somatório do quadrado da diferença entre cada observação, ou seja, cada xi, cada aluno, né, menos a média daquela população, certo? Isso aqui está elevado ao quadrado porque a gente não quer diferenças negativas, né? Aí eleva ao quadrado, divide por n e depois a gente tira a raiz quadrada para ter o desvio padrão. Como é que a gente vai calcular a mediana? Também coloquei aqui, né, para o caso da gente não lembrar como é que faz isso. A mediana representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Quando o número de elementos de um conjunto é par, a mediana é encontrada pela média dos dois valores centrais. Assim, esses valores são somados e divididos por 2. E aí, né, consequentemente, quando o número de elementos do conjunto é ímpar, você vai pegar o elemento lá central, certo? Então, vamos ver como é que a gente vai calcular isso. O primeiro passo para calcular uma mediana é ordenar um vetor, né? No caso, eu escolhi fazer em ordem crescente. No próximo período, vocês vão estudar vários algoritmos de ordenação, certo?
Mas eu peguei aqui o mais simples deles, que é o Bubble Sort, certo? Então aqui a gente já vai ter um gostinho, né, de um algoritmo simples de ordenação. Ele vai receber como entrada um vetor que está desordenado e ele vai dar como saída um vetor ordenado, certo? Com os valores ordenados. Como é que ele funciona? É o seguinte, aqui, né, tem o nosso vetor inicial, certo? Que está todo desordenado. E aí eu vou dar várias passadas, né? Que ele está chamando de first pass, que é a primeira passada. O que é uma passada? É você pegar o primeiro elemento do vetor e colocar ele na ordem dele, no lugar certo dele. Como é que você vai fazer isso? Você sempre vai comparar com o elemento da direita, né? Ou seja, você sempre vai comparar o elemento i com o elemento i mais 1, certo? E você vai fazer isso até o penúltimo elemento, né? Porque quando ele tiver aqui, quando ele for o último, você não vai ter mais com quem comparar, tá? No caso dele ser o maior elemento do vetor. Mas vamos ver primeiro um exemplo, né? Para não embananar aí o meio de campo. Eu vou fazer comparações sucessivas com o elemento da direita. Se o elemento da esquerda for de um valor maior que o elemento da direita, a gente vai trocar esses dois elementos. E aí a gente vai continuar a nossa busca, ok? Então vamos lá. A gente vai pegar o primeiro elemento que está na posição 0, que é 54, e vai comparar com o que está na posição 1. 54 é maior do que 26? Verdadeiro. Isso quer dizer que esse par está desordenado. E aí a gente vai fazer a troca deles. Aqui diz, né? Troca. Aí a gente troca. E aí a gente vai... Agora ele está na posição i mais 1. E eu vou comparar com quem está na posição i mais 2. 54 é menor que 93? É. Então, não precisa fazer a troca. Nesse caso aqui, esse par de números está ordenado. Vou pegar o próximo cara, que é 93. Vou comparar com o da direita. 93 é maior do que 17? É sim. Então, troca eles de lugar, certo? Então, 17 vem para cá, 93 vem para cá. E eu vou continuar a minha ordenação, né? 93 é maior que 77? Verdadeiro. Então, troco, 77 vem para cá, 93 vem para cá. Vou comparar 93 com o elemento que está mais à direita. 93 é maior do que 31? Verdadeiro. Troca. Agora, 93 é maior do que 44? Verdadeiro. Troca. 93 é maior do que 55? Verdadeiro. Troca. E, por último, 93 é maior do que 55? Troca. E, por último, 93 é maior do que 20? Verdadeiro. Troca. Pronto, isso quer dizer que 93, ele era o maior elemento. E aí a gente terminou a primeira passada, certo? A gente passou sempre trazendo o maior elemento para sua posição no extremo direito do vetor, certo? Então aqui 93 ele já está no seu lugar certo. E aí o que é que a gente vai fazer? Vai fazer mais uma passada, né? Aí a gente vai começar, a comparar 26, né? Aí 26 é maior do que 54? Não é. Então não troca. 54 é maior do que 17? É sim, então troca. E assim por diante, certo? Ou seja, a cada vez que a gente passar aqui, a gente ordena, a gente coloca um elemento no seu lugar devido, certo? Então a gente vai ter que passar, na próxima vez que a gente passar, 93 já vai estar no lugar certo. Então a gente pode, se esse vetor aqui tem n posições, a gente pode ordenar n menos 1, né? A gente não precisa mais mexer no último elemento. E aí, cada vez que a gente passar por aqui, a gente vai ordenar mais um elemento. Então, essa parte aqui vai ficando cada vez maior, né? Toda ordenada. E aí, a gente vai ter menos iterações a cada passada. Ficou um pouco complicado de entender, mas quando eu mostrar para vocês o código sendo executado passo a passo, vai ficar mais simples, certo? Então era isso, gente. Só relembrando o que é que a gente vai fazer, né? Essa questão aqui ela é bem complexa. Numa prova, eu cobraria somente um desses itens, certo? Média e desvio padrão, ou então só essas porcentagens aqui. Eu nunca ia cobrar todos esses itens, né? Porque isso aqui demora para programar, principalmente para quem está começando a programar, certo?
mais 1 ou 2 itens desse, com certeza eu pediria, né? Assim, em nível de complexidade. Eu não estou dizendo que eu vou pedir a média, chegar lá na prova e vou pedir um desses, certo? Estou dizendo assim, a nível de complexidade eu pediria 1 ou 2 itens dessa complexidade. Então, vamos lá para o nosso Code Blocks, para a gente começar a programar. Ok, vocês já estão enxergando, né? Bom, aqui a gente começa, né, com... Peraí, deixa eu colocar aqui o pincel. Pronto. Aqui a gente começa com as inclusões de biblioteca, certo? Eu coloquei aqui string.h, mas a gente nem vai utilizar. Eu coloquei só por hábito, né? Que a gente vinha trabalhando muito com string e eu acabei colocando, mas acabou que a gente não vai utilizar, né? Não é necessário. E a gente vai precisar utilizar essa biblioteca aqui, ó, math.h, que são as funções matemáticas, né? Mais especificamente, a gente vai utilizar as funções de raiz quadrada e power, né? E aqui eu também defini uma macro, né? Que define a quantidade máxima de alunos. Aí no final das contas a gente também nem vai utilizar, eu fiz por hábito, né? Agora que eu desenvolvi toda a questão, eu vi que também a gente pode tornar as coisas mais simples, não vai ser necessário, tá? Mas também não faz mal declarar essa macro. A primeira coisa que eu fiz aqui foi definir a struct, né? Aqui, tranquilo. Tem os 2 campos que foram pedidos na questão, que é o nome e a nota final do aluno. Percebam que aqui já é a nota final calculada, né? Eu poderia colocar um vetor de notas aqui, né? Digamos que ele tenha feito 2 provas em uma final, e aí ter que calcular a nota final dele baseado nessas notas e blá blá blá, mas não. Eu dei uma simplificada aqui e coloquei diretamente a nota final de cada aluno, certo? Usei o typedef, que é o apelido, né, que a gente vai definir para esse tipo todo aqui, a gente vai resumir com o nome aluno. E aí vem a primeira função que eu defini, que é a função carrega aluno. Essa função ela vai receber como parâmetro um ponteiro de arquivo, que é o arquivo alunos.dat, né? Vou passar um ponteiro para esse arquivo aqui, que eu vou abrir, vou dar o fopen lá na função main, e vou chamar essa função para ele carregar o vetor de alunos. E o vetor de alunos é o segundo parâmetro, né? Lembrando que quando a gente passa vetores e matrizes como parâmetro em uma função, essa passagem ela é feita por referência, certo? Sempre por referência. O que é que quer dizer isso? Em vez de eu estar passando uma cópia do valor desse vetor, eu estou passando o endereço na memória, certo? Então, eu estou passando o primeiro endereço na memória ocupado por esse vetor lá na memória do computador. Então, vamos lá ao funcionamento dessa função carrega aluno. Aqui eu vou ter um inteiro n, que começa como 0, né? Eu vou retornar esse n para quem está chamando essa função, carrega alunos, que vai me dizer qual a quantidade total de alunos que foi lida lá do arquivo. Criei um aluno A, certo? Essa instância aqui, essa variável, é que vai armazenar os valores que eu estou lendo no meu arquivo. E aqui eu tenho um while, que vai ficar repetidamente lendo os alunos, certo? Então, ó, eu estou chamando aqui a função fread, que é a função que serve para você ler uma quantidade de bytes de um arquivo binário, e ela recebe quatro parâmetros diferentes. Primeiro, a variável que você quer guardar o valor que você está lendo do arquivo, o tamanho da estrutura que você está lendo do arquivo, no caso, como eu estou lendo estruturas do tipo aluno, cada uma dessas estruturas vai ter esse tamanho, né? A gente está chamando a função sizeOf. Aqui tem a quantidade, como eu estou lendo um por um, porque eu não sei quantos alunos vão ter no meu arquivo, né? Eu multiplico o tamanho de uma struct aluno por 1, certo? E o último parâmetro que eu passo é o ponteiro do arquivo, né? Que eu recebi aqui na entrada como argumento da minha função. Essa função fread, ela vai retornar a quantidade de dados que ela vai conseguir ler, né? Então, se ela conseguir ler um dado com sucesso, um aluno com sucesso, que é o que a gente quer que ela leia, né, uma quantidade de bytes que represente a struct aluno, o resultado vai ser maior que 0. E
essa condição aqui vai ser true enquanto houver alunos para serem lidos do arquivo. Quando chegar lá no final do arquivo, aí ele não vai conseguir ler mais nada, o resultado da chamada de função vai ser 0, e aí 0 menor que 0 vai dar falso. E aí eu vou quebrar o laço e vou encerrar a função aqui com o return n, certo? Mas digamos que essa condição está verdadeira a primeira vez que ela foi lida, né? Ou seja, eu consegui ler os dados de um aluno lá do meu arquivo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou guardar dentro do meu vetor. Afinal, eu quero carregar o meu vetor de alunos, né? E aí eu vou passar alunos na posição n, né? N começa como 0, então o primeiro aluno que ele vai ler vai ser armazenado na posição 0 do meu vetor de alunos. E aqui eu estou usando o operador de atribuição para receber a variável a, né, que é a variável onde eu li aquele conteúdo do arquivo. E em seguida eu incremento a minha variável n, ou seja, eu não tenho mais 0 alunos, eu tenho um aluno no meu vetor de alunos, né? E aí eu vou lendo até que essa condição seja falsa, eu quebro o laço e retorno n para quem está chamando essa função. Ok, gente? Vamos para a próxima função, que é a função calcula média. Vocês estão vendo? Sim, então sim. Pronto. Essa função aqui, calcula média, ela é bem básica, né? Ela também vai receber o array de alunos e vai receber a quantidade de alunos total, né? Totais que tem ali naquele vetor. Eu vou inicializar a minha variável média como 0.0, né? Como se trata de um número real, estou criando uma variável do tipo float, que vai ser retornada aqui no final da função. E aí eu vou ter um for, né? Que vai navegar pelo meu vetor de alunos, pegando a nota final de cada um e somando, certo? Então, essa linha aqui é responsável por fazer um somatório das notas finais dos meus alunos. Digamos que eu tenho aqui 3 alunos. O primeiro aluno, vou colocar aqui, um aluno tirou 7, o outro aluno, era aqui, 7, um aluno tirou 8 e o último aluno tirou 7,5, certo? Ah, não, volta para lá, pronto. E aí o que é que vai fazer? Eu vou ter essa variável média. Só um minuto, gente. Pronto. Eu tenho aqui os índices, né? Deixa eu voltar aqui para o meu pincel. Índice 0, índice 1, índice 2. E eu tenho a minha variável média, que eu vou representar aqui com um M, certo? Eu comecei média como 0.0, né? Aí o que é que vai acontecer? Eu também tenho a minha variável i, né? A variável i, a primeira vez que ela vai ser executada, eu estou inicializando ela como 0 também, né? E aí, i menor que n alunos, verdade, né? Porque eu tenho 3 alunos aqui. E aí eu vou entrar dentro do meu for. Então, média vai receber o resultado dessa expressão aritmética aqui, certo? Vai receber média mais a nota final do aluno que está na posição i do vetor. Qual é o valor de i? I vale 0. Então, eu vou vir aqui na posição 0 do vetor e pegar a nota final desse aluno, que é 7, né? Como a minha média atualmente é 0, então vai ficar 0 mais 7, a média do aluno. 0 mais 7 vai dar 7, né? Então, todo esse lado aqui, ó, da minha expressão aritmética vai ser 0 mais 7, que vai dar 7. E aí, 7 vai ser armazenado de volta dentro da minha caixinha da média, ok? Pronto. Aí, na segunda rodada, quando eu voltar a avaliar meu for aqui, meu i vai ser incrementado, né? Tem aqui o comando do incremento. E aí, meu i vai deixar de ser 0 e vai passar a ser 1. Então, guarda 1 aqui. Isso quer dizer que agora
né? Minha média, deixa eu dar uma apagada que ficou tudo rabiscado aqui, né? Minha média novamente vai receber o resultado dessa expressão aritmética, né? Só que dessa vez o meu i mudou. Meu i agora vale 1. Isso quer dizer que eu vou na posição 1 do meu vetor de notas. No caso vai ser destruct aluno, né? Mas eu faço o acesso à nota final. E a nota do aluno na posição 1 foi 8. Então isso aqui vai ficar 7 mais 8, que vai me dar 15, né? Então aí esse 15 vai sobrescrever o valor que eu tinha antes na caixinha média. Aí eu vou ter 15. Ok. E aí, quando eu voltar, tô fazendo aqui uma revisão de tudo, né? De estrutura de repetição, de vetor, né? Então a gente tá aproveitando esse tempo, né? Essa revisão para realmente fazer uma revisão assim bem completa. Pronto, da próxima vez que eu for analisar meu for, meu i que era 1, agora vai armazenar 2, né? 2 ainda é menor do que 3, então essa condição permanece verdadeira e eu vou entrar no meu for mais uma vez, né? Aí agora eu vou pegar o somatório da média, que é 15. Aqui eu vou ter 15, né? E eu vou somar com a nota final do aluno na posição i. I é 2, eu vou lá na posição 2 do vetor e tem 7,5. Então, eu vou somar 15 com 7,5, que vai me dar 22,5, né? E aí, esse 22,5 vai ser escrito na minha caixinha média. Então, vamos lá. 22,5, certo? Quando eu voltar para reavaliar mais uma vez a condição do meu for, o meu i, que era 2, agora vai passar a ser 3, né? Então, aqui meu i, ó, vai passar a ser 3, tudo bem? E aí, 3 menor que n alunos é 3, né? Eu tenho 3 alunos aqui. Então, 3 menor que 3 é falso, isso quer dizer que eu vou sair do meu for. E aí, vou parar na primeira linha depois do meu for, que vai ser média, vai receber o resultado dessa expressão aqui, né? Que é o valor que está dentro dela, dividido pela quantidade de alunos. Ou seja, eu vou dividir 22,5 por 3, que vai me dar 7,5, né? E aí, eu vou guardar de volta aqui, ó, 7,5. 7,5, que é a média da minha turma. E vou retornar para quem está chamando essa função. Ok, gente? Então, aqui a gente falou sobre a função média. Agora, a gente vai falar sobre a função calcula desvio padrão. Deixa eu dar uma apagada aqui. Ok, gente, vamos falar agora da função de calcula desvio padrão. Calcula desvio padrão, ela vai receber como entrada o vetor de alunos, a quantidade de alunos que tem naquele vetor e a média, certo? Ou seja, sempre que a gente for chamar essa função de calcula desvio padrão, antes a gente tem que chamar a função calcula média, porque a gente já vai passar o retorno dessa função para dentro de calcula desvio padrão, certo? E aqui, né, eu vou ter que fazer aquele somatório. Lembram lá da formulazinha, né, que eu tinha raiz quadrada do somatório da diferença, né, de cada elemento menos a média daquela população elevado ao quadrado, tudo isso dividido por n, que é o tamanho daquela população. Ok, gente? Então, a gente vai fazer esse cálculo nessa função. Novamente, vamos colocar um exemplo aqui, né? Fácil pra gente. Eu não devia nem ter apagado, né? Vamos dizer que eu tenho aqui aquelas mesmas notas, né? 7, 8 e 7,5. A gente já sabe que a média desse vetor é 7,5, né? Então, a gente vai ter 7,5 aqui no lugar da caixinha da média. A gente vai ter 3 alunos,
E a gente vai ter o vetor de alunos que já está aqui, né? Desenhadinha. 0, 1 e 2 são os índices desse vetor. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável local, que vai ser o desvio padrão, que vai ser o que vai ser retornado, né? É o que vai ser retornado para quem está chamando a função. E eu coloquei aqui o valor 0 dentro dela. E aí eu vou ter também a variável i, que vai ser a variável de controle do meu for para fazer esse somatório. O primeiro valor de i também é 0, né? I menor que n alunos, verdadeiro, né? 0 é menor que 3. E aí a gente vai, ó, aqui é que a gente vai utilizar as funções, né? Vou utilizar a função power. Eu poderia, né, ter feito tudo isso aqui vezes e repetir, né? Tudo isso aqui, porque aí ficava o mesmo resultado, né? Ficava ao quadrado. Mas eu preferi mostrar o uso dessa função power, certo? E até porque a prova já dá uma dica, né, que você pode utilizar essa função. E aí eu tô fazendo essa linha aqui, desvio padrão recebe desvio padrão mais essa potência, né? Tá fazendo esse somatório aqui, ó. Então, esse for é responsável por fazer esse somatório. Quer ver como é que ele vai funcionar? Vamos ver, né? Aqui eu vou ter o desvio padrão, que por enquanto é 0, né? E aqui eu vou ter alguma coisa elevada à segunda potência, certo? Então, o primeiro parâmetro é a base e o segundo parâmetro é o expoente. E aí, essa base vai ser a nota final do aluno que está na posição I, menos a média daquela população, certo? Então, vamos ver. I é 0, então eu vou pegar a nota que está na posição 0, que é 7, aí vai ficar 7 menos 7,5, que vai me dar, deixa eu apagar aqui, 7 menos 7,5 vai me dar menos 0,5, certo? Menos 0,5. E menos 0,5 ao quadrado vai me dar 0,25. Então, eu vou ter aqui 0,25, né? Vai ser o resultado disso tudo aqui, ó. E aí, eu vou somar 0,25 com 0, certo, gente? E aí, vai me dar 0,25 mais 0, vai me dar 0,25 e eu vou guardar de volta dentro da caixinha DV, né? E aí, eu vou apagar o 0 que tem aqui e vou guardar 0,25. 0,25. E por aí vai, né? Não vou repetir muito não, mas assim, na próxima vez que eu for pegar, aí meu I vai ser 1, aí eu vou pegar a nota que tá em 1, aqui na posição 1, que é 8, aí vai ficar 8 menos 7,5, que é 0,5, aí vai ficar 0,5 ao quadrado, que é 0,25, 0,25 com o que já tinha aqui, né? 0,25 mais 0,25 vai dar 0,5, e assim por diante. No final, a gente vai ter esse somatório, né? Quando meu I for 3, essa condição aqui vai ser falsa, e aí eu vou sair do meu for, executar aqui essa primeira linha. E aí eu vou fazer a divisão por N, né? Estou dividindo o que está aqui, esse somatório, pelo tamanho da minha população. E por último, eu estou aplicando a função da raiz quadrada em cima do meu desvio padrão. E aí eu finalizo a fórmula do desvio padrão, certo? E vou retornar esse valor para quem está chamando. Deixa eu ver se eu consigo calcular aqui rapidinho. Esse desvio padrão pra gente, para eu anotar aqui quanto é que vai ficar no final, né? E a primeira nota é 7, a segunda é 8 e a terceira é 7,5. Se eu botar aqui para calcular o desvio padrão, vai me dar 0,40. Se eu arredondar, 0,41, certo? E esse é o retorno da minha função calcula desvio padrão. Vamos falar agora. Na verdade, eu acho que eu vou interromper essa gravação agora, que já está com 30 minutos, meia hora aí. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o algoritmo de ordenação Bubble Sort. Ok, pessoal? Então, clique aí no play e a gente se vê lá. Um abraço!